Ele ressuscitou e está à direita do Pai. Então Jesus Cristo, Ele não quer, louvado seja Deus, no livro de Apocalipse também, está nos dizendo que Jesus Cristo, Ele não quer, louvado seja Deus, aqueles covardes, aqueles que conhecem a palavra de Deus. Deus tem um chamado para ele não vai fazer a obra de Deus. Os covardes não herdarão o reino de Deus, louvado seja Deus. Aqueles, louvado seja Deus, que é tímido também não herdará o reino de Deus. Aqueles que se vergonham da palavra de Deus não herdará o reino de Deus. Aqui no livro de Apocalipse está falando do lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, meus irmãos. O lago de fogo é a segunda morte para aqueles que já morreu na terra no pecado e está lá no sofrimento no inferno, e ali após o julgamento, o livro de Apocalipse fala que a palavra do meu Pai está no céu. Ali vai ter a segunda morte para eles, depois do julgamento, aonde que está a besta, aonde que está o falso profeta, aonde que está o mentiroso, aonde que está o adulto, aonde que está a adulta, aonde que está aqueles fornicados, aonde que está aqueles depravados, louvado seja Deus. O lago de fogo está lá. O livro de Apocalipse está mencionando aqui. É para lá depois do julgamento. Louvado seja Deus que vai. Porque não arrependeu dos seus pecados enquanto tem vida. Porque enquanto tem vida tem esperança. Então, nós não podemos, meus irmãos, se envergonhar de pregar a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. Nós temos que ministrar a palavra de Deus no livro de Apocalipse, que está falando do inferno. Que está falando do inferno para o povo se arrepender. O povo se arrepende enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. E muitos, às vezes, não pregam a verdade. Muitos estão dentro da igreja, mas não pregam sobre o inferno. O inferno existe e se desobedecer a palavra aqui, é para lá que vai. Muitos só pregam prosperidade. Muitos só pregam que Jesus é bom, Deus vai te dar isso. Deus vai te dar aquilo, mas não prega para o seu irmão sair do adultério, não prega para o seu irmão sair da fornicação, não prega para o seu irmão deixar as drogas, deixar as bebidas. Muitos massageiam o pecado. Jesus está irado com esse povo, um povo rebelde, que muitos passou a conhecer a palavra do meu Pai e não a pratica. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que lá no lago de fogo está preparado a besta e os falsos profetas, falsos enganadores, aquele que não a pratica a palavra do meu Pai. Porque enquanto muitos não pregam a verdade de Jesus como ela é sobre o inferno, Jesus levanta aqueles que estão na droga, aqueles que estão prostituindo, aqueles que estão matando. Jesus levanta esses daí para falar a verdade. Porque muito do Senhor como ela é. Jesus está irado com o povo da terra. Deus está irado. Aqueles que não praticam a palavra de Deus. Aqueles que deixou de obedecer a sã doutrina do Senhor. Aqueles que não obedecem a sã doutrina do corpo e da alma e do espírito. Esses, se não se arrepender, é para o lago de fogo que vai. É lá para o inferno que vai. Porque muitos têm medo de falar do inferno. O pastor Sérgio tem medo de falar do inferno. Porque aqui na terra eu sofri, eu estava nas drogas, nas bebidas. Jesus levanta os profetas que têm coragem para pregar a verdade. Porque enquanto eu prego a verdade, o povo está sendo esgarrado do laço do diabo. Porque o diabo, ele vem para matar e roubar e destruir. E Jesus Cristo vem para dar vida e vida com abundância. Jesus levanta aqueles que o mundo já condenou. Jesus levanta aqueles que o mundo já condenou. Ei, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, se conserta diante de Deus que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não vamos brincar de ser crente, não, porque Jesus está voltando, o machado está posto ao pé da árvore, e ali chegar naquele grande dia do juízo final, Deus vai cobrar aquilo que você não pregou a verdade, aquilo que você massageou, que era pecado. Então Jesus, ele está levantando os remanescentes para pregar a verdade. Jesus está levantando aqueles que estavam lá na sarjeta, fumando crack e cheirando cocaína,
para sair nas ruas pregando, anunciar boas novas de Jesus, que Jesus está voltando. E muitos, com a palavra do meu Pai, vai sofrer as consequências. Louvado seja Deus! Muitos vão sofrer as consequências de não praticá-la, não praticar a justiça do meu Pai. Enviou o Filho dele para morrer por você, meu irmão, ou minha irmã, para você ficar adulterando, fornicando, matando e roubando. Jesus enviou o Filho dele para salvar aqueles que havia perdido. Se você está no pecado, saia do pecado enquanto é tempo. Saia do adultério, saia da fornicação, saia da vaidade, saia da sensualidade, sai deste mundo pecaminoso, porque Deus está revoltado. Deus está revoltado. Um evangelho de massagem, um evangelho que eu vejo hoje, como na Bíblia está escrito, no final dos tempos surgiria os falsos profetas, massageando o pecado do povo da igreja, com medo de perder dízimo, perder oferta. Eu não, eu quero as almas salvas para o meu Pai. Eu quero que as almas se salvem para Jesus Cristo. Eu quero que as almas saiam do pecado. As almas saem do pecado e se prostram diante de Jesus Cristo, porque Jesus está voltando. Jesus quer a justiça do Senhor. Aquele que não praticar a justiça do Senhor e não se arrepender nessa terra pecaminosa e morrer no pecado aqui, é lá para o inferno que ele vai cair. Então, enquanto tem vida, tem esperança. Arrependa, Ramandaya Calabai, arrependa.